A noite é um período que quase sempre está relacionado com o descanso. Quando nós pensamos no período da noite, durante aquele dia de trabalho, imaginamos chegar em casa e poder então descansar com a nossa família. Mas algumas noites não existe descanso. E algumas noites, na verdade, são noites terríveis, que demoram a passar e que têm muitas dificuldades. Eu lembro, meus irmãos, que meu pai foi um homem muito trabalhador. Um homem que desde criança trabalhou de forma corajosa e disposta na agricultura. Sustentou 11 filhos ao custo do seu trabalho. Muitas vezes ele trabalhava durante o dia para ao final do dia ganhar 1 quilo de farinha e uma rapadura, com a qual era feito o café e o angu para os meus irmãos se alimentarem. Mas durante um período da nossa vida, da vida de meu pai, ele se voltou para o alcoolismo. E então, apesar de ser um homem muito trabalhador, mas quando ele chegava à noite em casa, geralmente nós não tínhamos descanso. As noites, e aquelas noites especificamente, eram noites de aflição, em que nós lidávamos com muitas situações difíceis e complicadas. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que algumas noites naquele ministério houveram muitas coisas boas para se pensar e para se considerar. Mas existiram outras noites que foram muito difíceis para a pessoa de Cristo Jesus. Especialmente aquela noite que antecedeu a sua morte, que antecedeu a sua prisão. Foi uma noite que lhe reservou muitas aflições. E uma destas cenas que aconteceram naquela noite está registrada exatamente pelo evangelho que nós estamos considerando aos domingos à noite, no capítulo de número 13, no verso de número 18 a 30. Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 18 até o verso de número 30. Eu quero convidar aqueles que encontraram e podem, para que fiquem de pé e juntos nós fazermos esta leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 13, verso 18 até o verso de número 30. A palavra do Senhor diz assim: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele.
Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisar para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Mas nós também reconhecemos que nós não somos suficientes para prescrutar as grandezas da tua palavra. Por isso nós te pedimos a ação do teu Espírito Santo, para que ele ilumine as nossas mentes, para que ele disponha os nossos corações a compreender a tua palavra, e para que ele disponha os nossos corações a obedecer a tua palavra. Tem misericórdia de nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. O capítulo que nós estamos considerando, que é o capítulo 3 de João, já trouxe para nós a verdade de que Jesus é o exemplo de servo a ser seguido. Este capítulo 13 narra então uma das noites, ou a noite anterior à prisão e posteriormente à morte de Cristo Jesus. De fato, é um capítulo muito rico, que tem muitas cenas que nos chamam a atenção e que são algumas chocantes e outras até impactantes. Mas é interessante nós considerarmos que Jesus, ele já tem falado com seus discípulos a respeito da necessidade deles serem servos. E fez isso com extrema paciência, com extremo amor para com seus discípulos, a fim de que eles pudessem imitar o exemplo de Cristo Jesus. Mas a cena do lava-pés é apenas uma das que compõem esta noite. E é quando nós, então, no decorrer do texto, nos deparamos com este outro momento, que corresponde os versos 18 até o verso de número 30, que nós acabamos de ler. E à medida que esta noite vai se desenrolando, à medida que outras cenas vão chegando para compor o enredo, nós perceberemos que vai se tornando mais difícil, vai se tornando mais complicado para Jesus esta última noite que ele tem antes da sua morte. Assim, meus irmãos, eu quero considerar esta cena em 4 aspectos, e eu procurei aliterar todas com a letra P para facilitar a sua memorização e o seu aprendizado do texto. Assim, o primeiro aspecto desta cena é a preocupação de Jesus. Note que o verso 18, Jesus já vem falando desde o verso de número 1. Então, no verso 18, ele diz: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra as Escrituras. Jesus está preocupado, e a preocupação de Jesus é com os seus discípulos. Agora eu quero chamar a sua atenção que não é só esse momento que Jesus está preocupado com os discípulos. A instrução que ele vem dando, o exemplo que ele vem dando desde o início do capítulo 13, aponta para esta preocupação de Jesus com a fé dos seus discípulos. Observe que Jesus, ao se preocupar com os seus discípulos, ele busca demonstrar que os acontecimentos que se sucederão já estavam preditos. Veja que é ele quem diz, o verso de número 18, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está citando o Salmo de número 41, verso 9. E ele está chamando a atenção para os seus discípulos de que, olha, daqui a pouco ele vai dizer: um de vocês vão me trair. Mas quando isso acontecer, eu quero que vocês saibam que isso já estava predito para acontecer. Isso já estava profetizado. De modo que vocês não se espantem. De modo que a fé de vocês não fique abalada quando vocês lidarem com essa situação estranha que está prestes a acontecer.
Eu estou falando para vocês antecipadamente, para que vocês saibam que eu sou. É isso que ele diz no verso de número 19. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. É preciso que vocês entendam que tudo o que está acontecendo não está fora do meu controle. É preciso que vocês entendam que tudo o que está acontecendo não é porque houve um descuido, não é porque eu não conhecia a pessoa de Judas, eu conhecia. E eu estou falando para vocês porque eu conheço vocês a quem eu escolhi. Mas eu quero que vocês saibam que tudo isso já está predito, mas que vocês saibam também que quando isso acontecer, vocês possam crer que eu sou. Essa não é a primeira vez que João utiliza essa expressão no seu evangelho de modo proposital, demonstrando que Jesus, ele é autossuficiente, de que Jesus, ele é autoexistente, que por mais que as coisas que estejam se desenrolando pareçam estar desordenadas, ele continua sendo Deus. E note, essa é a diferença que há da pessoa de Jesus para nós. Então, quando você diz, eu sou, então, pergunta, quem é você? Eu sou o esposo de Priscila, eu sou o pai da Ana Ruth, eu sou o pastor da igreja, eu sou o filho de fulano. Então, sempre tem que ter um identificador para mim, alguém que possa me ajudar na identificação. Mas no caso de Jesus, não. Jesus, ele é autoexistente, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, porque ele é autossuficiente, ele é suficiente em si mesmo. E o que ele está dizendo para os seus discípulos, e o que João tenciona demonstrar para os seus leitores, é que o fato de Jesus ser traído por um dos seus amigos, não significa que existiam algumas coisas que estavam fora do controle de Jesus. Pelo contrário, significa que Jesus está absolutamente no controle de todas as coisas. Significa que as profecias que foram feitas no Antigo Testamento estão absolutamente se cumprindo exatamente como foi predito. Note, Jesus, ele então conclui esse primeiro aspecto, demonstrando que os seus discípulos, eles são representantes de Deus. Verso de número 20. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ora, meus irmãos, a preocupação de Jesus, ela é bem simples de nós percebermos. Ele está preocupado com a fé dos seus discípulos. E por causa disso, ele chama a atenção para o fato de que o que está acontecendo já foi predito nas Escrituras. Ele chama a atenção que mesmo acontecendo isto, ele continua sendo Deus. E os seus discípulos estão, a partir de agora, sendo aqueles que darão continuidade ao ministério de Jesus na terra. Assim como Jesus foi o representante de Deus, assim como Jesus difundiu, propagou a palavra de Deus, os seus discípulos agora são os que serão os embaixadores, na linguagem de Paulo, são os que serão as testemunhas, na linguagem de Lucas, são aqueles que serão os representantes de Deus nesta terra. Note, diante das situações complicadas da vida, Jesus chama a atenção para dois aspectos muito importantes. Primeiro, ele chama a atenção para o plano de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui está de acordo com o plano de Deus. Segundo, ele lembra os discípulos de quem eles são. Vocês são representantes de Deus. Observe que o texto continua. E depois da preocupação de Jesus, nós percebemos o segundo aspecto desta cena. E nós encontramos a perturbação de Jesus. E esta perturbação se dá exatamente desta palavra dita aí no verso número 21, que é dizendo que depois que dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Essa palavra angustiou é uma palavra muito forte, porque ela aponta para um mar em revolta. Quando o mar está perturbado, as ondas estão descontroladas. É usada para descrever um mar revoltoso.
E esta palavra aqui, angustiada em espírito, já foi usada outra vez por João, no capítulo número 11, quando então Jesus se encontra com Maria de frente ao túmulo de frente ao túmulo de Lázaro. E note, meus irmãos, que nós temos aqui uma perturbação, de acordo com o texto, por saber que um dos seus discípulos, entre os seus discípulos havia um traidor. Agora, lembra bem, embora o texto nos direcione para isso, mas nós sabemos que Jesus, já há bastante tempo, ele tem consciência de que nem todos aqueles que estão seguindo a ele são realmente discípulos dele. Por várias vezes, Jesus menciona de que ele conhece as suas ovelhas. Por várias vezes, o texto de João diz que Jesus conhece aqueles que eram deles e os que não eram. Os próprios evangelhos já vêm demonstrando que Jesus tem consciência de que no desenrolar do plano de Deus, haveria alguém entre os seus discípulos que seria um traidor. De modo que esta perturbação, ela vai para além disso. Talvez esta perturbação pode ser também porque, embora aqui nós tenhamos apenas um traidor, mas Jesus sabe que daqui a poucas horas se juntará aquele que traiu, aquele que também vai negar. E se juntará aquele que traiu e que negou, os outros que o abandonarão na hora mais complicada que foi a sua prisão ali naquela noite. Aqueles que o abandonaram, quando ele mais precisava, quando ele chamava para orar e vigiar, foram os que abandonaram a Jesus. Talvez a perturbação de Jesus tenha a ver com este abandono coletivo por parte dos seus discípulos. Mas eu entendo que a perturbação maior aqui se dava pelo fato de que Jesus sabia que o pior momento da sua existência estava para chegar, que era o momento em que Jesus suportaria a ira de Deus, que era o momento em que a comunhão eterna entre pai e filho seria quebrada, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, e por causa dos pecados de tantos outros que foram salvos na cruz do Calvário. A perturbação, a angústia de Jesus, que é descrito nos evangelhos sinópticos, usando figuras, como Jesus então está ali tão angustiado por essa situação, e posteriormente chega ao ponto até de derramar sangue dos seus poros, se dava porque Jesus sabia que a maior aflição não seria ser traído por um amigo. A maior aflição não seria ser abandonado pelos seus discípulos, mas a maior aflição seria ter que suportar a ira do Pai. Quando nós chegamos na cruz do Calvário, ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Ora, meus irmãos, o texto nos chama a atenção de que aquele que era um amigo de Jesus, aquele que estava desfrutando do ciclo íntimo de Jesus, ele simplesmente dá as costas, ele simplesmente pisa então a amizade, pisa o amor de Jesus e segue para um rumo sem volta. E isso também contribui para este aspecto da perturbação, da angústia de Jesus. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Algumas vezes nós tensionamos olhar para Jesus como sendo uma pessoa assim, como é que eu poderia dizer? Uma pessoa sem emoção. Então, a dificuldade está truando ali, a situação está... Não, mas Jesus, ele está ali, calmo, sereno e tranquilo. É como se nada tivesse acontecendo. Mas não é essa a imagem que nós temos aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto muito interessante. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado em espírito, e de fato estava. Mas nós não encontramos Jesus desesperado. Nós não encontramos Jesus desequilibrado. Nós não encontramos Jesus com a mão na cabeça e dizendo: e agora o que é que vai ser? Mas nós encontramos
Um homem que está angustiado, um homem que é Deus, o Deus homem, que está angustiado pela situação, mas que se mantém ainda firme na sua confiança que o plano do Pai vai ser estabelecido. Então, isso é muito importante para nós. Quando nós lidarmos com as situações estranhas da nossa vida, lembremos, existe um plano que está sendo desenrolado. Eu não estou entendendo como é que isso daqui se encaixa nesse plano, mas eu posso continuar crendo. Mas eu estou angustiado por essa situação que está acontecendo, mas eu posso continuar crendo. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou o plano dele na sua vida vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Mesmo que nós não entendamos, mas ele vai concluir. Note, o texto então se segue. E a preocupação de Jesus e a sua perturbação é seguida então pela perplexidade dos discípulos. O texto no verso de número 22 diz que os discípulos então, eles, como diz a palavra do Senhor aí no verso número 22, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então os irmãos estão lembrados que a ceia, ela não se desenrola numa cena onde está todo mundo sentado numa mesa, e como nós sentamos hoje nos nossos jantares. Mas era uma mesa muito baixa, quase rente ao chão, talvez algo de um palmo, e então os discípulos ficavam reclinados, apoiados aqui com a sua mão direita, a sua mão esquerda ao chão, e a sua mão direita para pegar os alimentos. E eles estavam todos ali reunidos, e quando Jesus então fala isso, a ideia é que eles ficam perplexos, que eles começam a olhar uns para os outros sem entender, e começam a ter a curiosidade de saber de quem é que Jesus está falando. Note, essa perplexidade se dá por causa da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus foi o seguinte: um de vocês vai me trair. E ao que nos diz o texto, todos os discípulos que estavam ali compreenderam o que Jesus disse, mas eles não entenderam a quem se referia. E isso gera então, meus irmãos, uma perplexidade ainda maior, porque eles ouviram, mas eles não estão entendendo nada. Como assim? Como é que um de nós vai trair? E imagine ali todos os discípulos reunidos, homens que estão há 3 anos seguindo Jesus, homens que desfrutaram e foram tratados de forma igual por Jesus durante os 3 anos. Jesus nunca deixou Judas de lado. E aqui lembra, né? Não é que Jesus tratou igual todas as pessoas, porque não foi assim. Havia no grupo dos 12, havia aqueles que eram mais chegados a Jesus, que eram os 3. Dos 3, havia um que era o discípulo amado. Então, Jesus tinha níveis de relacionamento entre os seus discípulos, mas apesar disto, Jesus proporcionou tudo o que era necessário para todos pudessem crer e seguir a Jesus, inclusive a pessoa de Judas. E de fato, meus irmãos, essa perplexidade se dá porque, apesar de não haver desconfiança em ninguém, mas havia alguém ali que era um traidor. E essa ideia traz uma curiosidade a respeito dos discípulos. Veja o texto que se segue. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Mais à frente nós vamos perceber que esse que ele amava era exatamente João. Isso mais na frente nós vamos perceber. Mas note, ele está reclinado e verso 24 diz que Simão Pedro fez um sinal. Parece que Pedro sempre acha que as situações têm que ser resolvidas, tem que passar por ele, né? Então, está lá João encostado de Jesus, né? E Pedro então faz o sinal. Parece que Pedro está um pouco mais distante de Jesus, e Pedro faz um sinal. Diz, olha, pergunta a ele aí quem é. Agora que ele soltou a bomba aí, manda ele resolver. Procura saber quem é. João então pergunta, né, verso de número 25, então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, e aí você lembra, eles estão praticamente assim um pouco sentados, derriado, reclinado. Então, para fazer isso, João precisava encostar
mais ou menos a sua cabeça aqui no peito de Jesus, a ideia de reclinar, né? E então ele perguntou: Senhor, quem é? E Jesus diz: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, veja bem, Jesus, ele falou quem era o traidor, mas o texto nos deixa claro que Jesus não falou para todos os discípulos ouvir. Porque os discípulos continuavam na dúvida sobre quem seria o traidor. Parece-nos que João está sabendo, não sabemos se Pedro tem consciência de quem é até agora, mas essa perplexidade, ela é resolvida, pelo menos, no coração de João. E note, o texto cita o discípulo a quem amava e Simão Pedro, mas entenda que não é só João e Pedro que estão com essa pulga atrás da orelha. Só tem um discípulo ali que não está perplexo com a palavra de Jesus. E esse discípulo é exatamente Judas. Porque o capítulo 12 já nos diz que Judas ele estava andando por um caminho errado, que ele roubava de Jesus, que ele seguia Jesus por interesse. Judas sabia que ele era o traidor. Apesar dos apelos de Jesus, apesar dos ensinos de Jesus, apesar de ainda há pouco Jesus ter se humilhado, lavando os seus pés, mas Judas, consciente estava, consciente ficou. Depois da preocupação de Jesus, da perturbação de Jesus, da perplexidade dos discípulos, esta cena se fecha com a perdição de Judas. E aí note, o texto se segue no verso de número 27. Depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Judas, ele está numa condição de perdição, apesar dos privilégios que Jesus concedeu a Judas. Eu fico imaginando, meus irmãos, que durante 3 anos, Judas acompanhou Jesus. Eu fico imaginando que Judas estava lá, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Judas viu Jesus fazendo milagres. Judas estava lá, quando então o cego foi curado no capítulo 9. Judas estava lá, quando ele viu Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Ele estava lá, quando ele viu Jesus acalmando a tempestade. Judas sabia de tudo o que tinha acontecido. Jesus explicava as multidões por parábolas, mas com seus discípulos ele falava de uma forma mais clara, mais objetiva. Judas estava lá. Judas estava caminhando com Jesus. Judas viu a multiplicação dos pães. Judas teve o privilégio que todos os outros tiveram, mas mesmo assim decidiu seguir o rumo da perdição. Note que essa perdição se dá apesar do amor demonstrado por Jesus em relação a Judas. Note, meus irmãos, que por várias vezes, se nós olharmos para as pregações de Jesus que Judas ouviu, por várias vezes Jesus fez um apelo ao coração de Judas. Por várias vezes Jesus falava ao coração de Judas para que ele pudesse então repensar a sua atitude. Por várias vezes Jesus demonstrou o seu amor por Judas. E aqui nós temos uma última demonstração de amor de Jesus em relação a Judas. O texto nos diz que Jesus pegou o pedaço de pão, molhou e deu a Judas Iscariotes. Se você era o dono da casa e você ia oferecer então a uma ceia, aquele pedaço de pão você dava para a pessoa
que você tinha a maior consideração ali. Seria o equivalente hoje a você fazer o seu aniversário e aí as pessoas perguntarem: para quem será o primeiro pedaço de bolo? E aí você destina o primeiro pedaço de bolo para aquela pessoa que você mais ama, que você mais considera. Jesus, ao fazer isto, deveria ter levado Judas a refletir sobre a sua ação. Foi mais uma demonstração de amor, para ver se Judas mudava o intento do seu coração, para ver se Judas repensava na condição da sua vida. Mas o texto nos diz, meus irmãos, que apesar disso, Judas decidiu rejeitar o amor de Jesus. Judas recebeu o presente de Jesus, ele recebeu o pão, mas ele rejeitou o amor de Jesus. E note, esta perdição de Judas é fruto de uma decisão voluntária e deliberada. Essa decisão de Judas é desconhecida dos discípulos. O texto nos diz que nenhum dos que estavam à mesa entendeu, verso 28, porque Jesus tinha dito isto. Pois Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, e alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisar para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Veja que Judas era uma pessoa fora de suspeita. Os discípulos nem sabiam aquele ponto que Judas, ele fazia um caixa 2 nas entradas para o ministério de Jesus. E em vez de ele dar aos pobres, o pobre da história era ele, né? Era ele, no caso. E diz o texto que ele recebeu o pedaço de pão, Judas saiu logo. E o texto diz, e era noite. Ora, meus irmãos, esta decisão, ela se deu porque Judas estava afeiçoado a um amor maior. O amor de Judas, ao que nós olhamos para o capítulo 12, era ao dinheiro. Ele não amava Jesus. Ele amava aquilo que ele podia ganhar seguindo a Jesus. Mas note, essa decisão, ela não se deu agora. Entenda que a decisão de Judas entrar de vez na perdição não se deu agora. E a gente pode ilustrar isso com um casamento. Então a pessoa chega para você e diz assim: olha, vou acabar meu casamento. Mas aquela decisão não foi naquele momento que ela falou com você. Há muito tempo que aquele casamento vem se acabando, vem se acabando, vem se acabando. Até que chega um momento que esse rompimento é definitivo e irreversível. O que está acontecendo aqui é que já faz algum tempo que Judas vem abrindo o seu coração para Satanás. Faz algum tempo que ele não vem considerando Jesus como o valor maior de sua vida. Faz algum tempo que Judas vem nutrindo no seu coração um sentimento contrário ao sentimento de Jesus. Até que chega um ponto que ele toma um rumo definitivo na sua vida. O texto diz que Judas comeu e ele logo saiu. Aqui perceba como mais uma vez nós encontramos a soberania de Jesus e a voluntariedade do seu sacrifício. Apesar de estar sendo traído por seu amigo, mas a ordem para que o seu amigo agilize o processo vem dele. O que você pretende fazer, faça-o depressa. Judas, a partir de agora não tem mais motivo para você estar aqui. Você pode sair. E o texto diz que Judas sai. E eu chamo a sua atenção para esse detalhe muito importante em João, que isso é fantástico. João diz: Judas logo saiu, ponto. E era
noite. Por que que João faz questão de nos mostrar isso? Para exemplificar e para deixar claro que naquele momento também começava uma noite eterna na alma de Judas. Para lembrar e para demonstrar para nós que Judas, de forma voluntária, decidiu sair do círculo de amizade de Jesus, decidiu sair da onde estava a luz do mundo, para então ir para as trevas. E aquela atitude dele conduziu para as trevas eterna da sua alma. E assim, meus irmãos, nós terminamos esta cena, onde nós percebemos a preocupação de Jesus, a perturbação de Jesus, a perplexidade dos discípulos e também a perdição de Judas. Mas a noite não terminou ainda. A noite continua. E permitindo o Senhor, no último domingo desse mês, nós daremos então continuidade às exposições do Evangelho de João e daremos continuidade a essa última noite do ministério do Senhor Jesus. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. A primeira delas, conhecer o plano de Deus nos ajuda quando as circunstâncias são difíceis e estranhas. Lembre disso. Uma das grandes dificuldades que nós temos é nós pensarmos na vida a parte dos planos de Deus. Muitas vezes porque nós não conhecemos os planos de Deus. Nós achamos que, embora creiamos em Cristo, sejamos crentes, muitas vezes temos deficiência em conseguir entender quais são os próximos passos do plano de Deus. E saber o plano de Deus nos ajuda a permanecer firmes quando as circunstâncias da vida se tornam difíceis e estranhas. Mesmo naqueles momentos em que nós não entendemos, em momentos em que nós somos submetidos ao sofrimento, conhecer o plano de Deus muda a forma como nós encaramos a situação. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando nós lidamos com a partida de um ente querido, sendo ele crente, é difícil para nós sofremos, nós choramos, mas conhecer o plano de Deus nos ajuda a lidar com esses momentos. Porque nós sabemos que, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja para nós, mas no plano de Deus tem uma etapa, onde o Senhor, Ele ressoará no céu, e os mortos ouvirão, e ressuscitarão, e juntamente com o Senhor, nós encontraremos com Ele. Pensar na vida à luz do plano de Deus, nos ajuda especialmente quando a vida se torna difícil e estranha. E para os irmãos que chegaram hoje pela manhã, puderam perceber que a vida do crente muitas vezes, ou na maioria das vezes, é difícil, e outras vezes também estranha. Daí nós precisamos conhecer o plano de Deus. É isso que Jesus faz. Quando Ele está preocupado com seus discípulos, Ele revela para eles os planos do Senhor para aquela situação. Uma segunda aplicação, que rejeitar Jesus é abrir a porta para Satanás. Isso é muito importante nós considerarmos. Não ache que nós podemos viver uma vida, como diz aquele ditado, com um crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Nós não podemos viver uma vida com um pé no caminho do Senhor e outro no outro caminho que não tem nada a ver com o Senhor. Se nós, dia após dia, ouvindo a palavra do Senhor, assim como Judas ouviu, se nós nos mantemos recusando esta palavra, se nós nos mantemos rejeitando esta palavra, se nós não cedemos diante dos apelos da palavra de Jesus, se nós não fazemos caso da pessoa de Jesus, então, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai trazer destruição de modo irremediável sobre a sua vida e sobre a minha vida. De modo
que eu já tenho falado aqui diversas vezes. Não se iluda achando que porque nós estamos numa igreja, no domingo à noite, enquanto muita gente está aí fazendo a bagaceira, vivendo no desmantelo total, não se iluda que o simples fato de eu chegar no domingo à noite, de eu cantar as músicas, de eu ouvir uma pregação, é suficiente para que eu possa estar andando com Cristo. Eu quero lhe dizer que Judas fez muito mais do que você. Judas ficou em pé por mais de horas quando Jesus estava pregando, num lugar quente. Mas mesmo assim terminou se perdendo, porque achou que dava para levar a sua vida assim. Eu vou com Jesus até onde der, uma pisada no caminho de Jesus, uma pisada no outro caminho que não tem nada a ver com Jesus. Lembre, rejeitar Jesus, rejeitar os apelos de Jesus, é abrir uma brecha, é abrir uma porta para que Satanás entre. E quando ele entrar, a desgraça está feita. E ali não tem choro nem vela. Ali as consequências são terríveis. Uma terceira aplicação é que mesmo diante das aflições da vida, ainda podemos ser bondosos com os outros, descansando naquele que sofreu uma aflição infinitamente maior que a nossa. Quando nós estamos passando por dificuldade na nossa vida, com aflições na nossa vida, naturalmente, nós tendenciamos a olhar para a nossa própria dificuldade. Algumas vezes nós achamos até que a nossa dificuldade é maior e ninguém entende, porque a minha dificuldade é maior do que a de todo mundo. E nós esquecemos que mesmo diante das aflições da vida, nós ainda podemos ser bondosos com os outros. Foi isso que Jesus fez. Quando ele estava em grande aflição, ele foi bondoso com os seus discípulos e foi bondoso com aquele que ia lhe trair, ia lhe entregar para as autoridades. E nós podemos fazer isso descansando naquele que sofreu uma aflição infinitamente maior que a nossa. Eu não estou negligenciando, nem sendo insensível com a aflição que você passa. Mas lembre que nenhuma aflição que nós possamos passar neste mundo, nenhuma, pode ser comparada com a aflição que Jesus passou na cruz por mim e por você. E é por causa disso que nós podemos ser bondosos. Uma última aplicação é que Jesus entende as aflições que passamos. Há um ditado que diz que Deus só dá uma carga se nós podemos carregar. Mas algumas vezes, as cargas que Deus nos dá parecem um pouco pesadas demais para nós. E algumas vezes, nós nos sentimos um tanto cansados, desanimados, por acharmos que nós estamos lutando contra tudo, contra todos, e que as aflições que nós passamos não têm alívio. Quando isso acontecer, lembre-se, Jesus entende as suas aflições. E Ele entende melhor do que o seu esposo ou a sua esposa. Ele entende melhor do que o seu filho ou do que o seu pai ou a sua mãe. Ele entende as suas aflições melhor do que o seu pastor. Porque Ele
foi provado numa aflição infinitamente maior do que as aflições que nós passamos na nossa vida. Lembre disso. O nosso Senhor não é um Deus insensível a nós. Não é um Deus que gosta de ver nós sofrendo e fica lá parado simplesmente assistindo. Lembre, quando as aflições da vida chegarem, se mantenha firme em Jesus. Atente e receba então o que vem de Jesus. Mesmo que você não goste, mas receba. Se vem de Deus é bom. Quando as aflições chegarem, lembre de se voltar para o plano de Deus. Procure conhecê-lo. Isso vai te ajudar. E quando as aflições chegarem, lembre de ser bondoso. Existem pessoas que estão sofrendo também. E que mesmo nós sofrendo, nós ainda podemos ser bondosos com ela. Eu sei que algumas vezes as pessoas podem achar que se você está sendo bondoso é porque não está acontecendo nada com você, né? Mas eu vi uma imagem, né, outro dia, de uma mãe que está ajudando o seu filho, mas ela tem várias setas nas costas dela. Ela está lidando com aflição, mas ela ama o seu filho, então ela é bondosa com ele. Lembre-se que Jesus entende e é sensível às suas e às minhas aflições. E prossigamos, porque por mais que na nossa vida nós tenhamos noites de aflições, a alegria vem ao amanhecer. Ó Deus, nós queremos agradecer-te pela tua palavra e te louvar, porque o Senhor é um Deus gracioso demais conosco. Nós queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor não poupou o teu Filho Jesus das aflições deste mundo, das traições, das negações, do abandono. Nós te louvamos porque o Senhor fez isso, porque fazia parte do teu plano, mas porque o Senhor também nos amou. Que ao lidarmos com as aflições do tempo presente, lembremos que o propósito maior do Senhor não é nos livrar destas aflições deste mundo, mas é nos conduzir em segurança até a eternidade. Ainda que para isso, nós tenhamos que passar pelas noites angustiosas da nossa vida. Nós suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conduza na tua paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe hoje e até o dia em que o Senhor Jesus nos encontrará e passaremos a eternidade com Ele. É em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana e que Deus nos abençoe.